Tô pronta. Pronto, a sala já é tua. Tudo bem, gente? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa senhor. noite, tudo bem? Só tô aceitando as pessoas e já vou compartilhar a tela. Show. Então tá bom. Acredito que todos estavam presentes na última aula. Dá para me ouvir bem? Tenho que falar um pouco mais alto? Não, tá bem Para bom. mim tá ótimo. Tudo bem. Fechou. Então, só para dar uma retomada, na última aula, né, que no caso foi a primeira aula do nosso curso, a gente está falando sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o primeiro capítulo, vamos voltar aqui só para a gente lembrar, ele fala sobre justamente o eu não vim destruir a lei. E aí a gente já estava na metade dele, onde a gente já tinha visto as 3 revelações, que a primeira foi Moisés, a segunda foi Cristo, e a terceira foi o Espiritismo. E aí a gente ia começar sobre uma conversa sobre a aliança da religião e da ciência. A gente já meio que introduziu esse assunto em algumas partes da aula, mas eu acho muito interessante fazer essas separações, porque o Evangelho, ele tem essa característica. Em todos os capítulos dele, ele gosta de esmiuçar e ele gosta de falar sobre o mesmo assunto de diversas maneiras, para que todos consigamos compreender ele e cada um com a sua percepção tenha um encaixe. Então vocês vão ver que o Eu Não Vim Destruir a Lei, que é o primeiro capítulo, a gente vai lembrar disso lá no 10º capítulo, lá no 5º capítulo, porque ele gosta de dar essas citações e gosta de explicar introduzindo outras passagens, outras visões. E é por isso que a gente também hoje, com essa aliança da ciência e da religião, a gente também vai ver as 9 leis que o Jorge comentou semana passada, para a gente entender um pouco mais e não simplesmente jogar uma informação de como a ciência se aplica sobre a religião e como a religião está presente na ciência, por isso a aliança das duas. Depois a gente vai estudar a instrução dos espíritos e, por fim, a Era Nova. Se alguém quiser comentar alguma coisa depois, só levantar a mãozinha, que nem o esquema da última aula, e aí eu dou a palavra, tá bom? Então, retomando a aliança da ciência e da religião. A gente viu na última aula que os 3 pilares, que é como se a gente contasse uma historinha, ele foi o primeiro construído por Moisés, que teve essa conduta de rigorosidade, onde ele teve que mostrar um Deus limitador para aquela sociedade da época. A gente conversou bastante sobre isso. Depois veio Cristo. Cristo dá um nome a esse capítulo, onde ele fala na primeira frase, ali, né, na primeira passagem, que ele não vem destruir a lei, que os profetas da época aplicavam como se fosse a verdade absoluta, e sim dar cumprimento a eles, pois sem eles nada da evolução social, terrena e moral seria possível acontecer. E a terceira, né, o terceiro pilar depois de Cristo, porque Cristo foi uma expansão de Moisés, e o Espiritismo veio para explicar essa expansão que Jesus foi imenso, né? A gente falou muito também sobre isso na última aula. E o Espiritismo, ele traz essa parte da religião explicada, da religião consciente, e não mais da fé cega, que muitos palestrantes gostam de falar sobre esse assunto, né?
Então, justamente essa aliança da ciência e da religião é que surge também o espiritismo presente nessa conversa. Então, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ou seja, a ciência revela todo o mecanismo de leis que o nosso mundo material é apoiado, né, é sustentado, e a religião tem esse mesmo mecanismo, porém nas nossas leis morais, do nosso mundo moral, né, no nosso eu moral. Mas umas e outras tendo o mesmo princípio, que é Deus. Não podem se contradizer. Se elas são a negação de uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. Aqui ele já traz uma reflexão. Até hoje a gente tem muito embate em sociedade, né, falando aqui em encarnados, né, entre a ciência e a religião. Trago até a questão, por exemplo, da medicina. A medicina, ela teve essa dissociação. Antigamente, até a Cris gosta de falar sobre isso, a medicina, ela tinha como se fosse uma tríade, né? Era o espírito, o corpo, eu não lembro da terceira. E os três eram tratados juntos. Não tinha como tratar um sem tratar o outro. Hoje em dia, a gente conhece isso como medicina chinesa ou medicina alternativa, que trata o indivíduo como um ser completo. Mas a gente tem a nossa medicina tradicional. A medicina tradicional, e isso é só um exemplo, não estou julgando, condenando, a nossa medicina tradicional, ela trata o corpo como doença. E trata ainda isoladamente, ela não consegue ver o corpo como um todo. Então, é um fragmento de um fragmento de um fragmento. E aqui ele traz que ambas as leis que regem ambos os mundos, né, o moral e o material, são feitos por Deus, porque tudo veio dele. Então, nada dele pode ser destruído. E tudo que vem dele é útil. E se é útil, tem uma função. Inclusive, se veio dele e é útil, tem uma função, logo caminham juntos. E a gente vai entender um pouco melhor por que eu estou falando de estudo dessas conexões. Mas para a gente entender que não existe um certo e um errado, e sim uma perspectiva e para qual ângulo eu vou estar olhando essa questão, qual é o embate, qual é a situação em que eu vou estar querendo aplicar as duas. Porque se elas caminham juntas, elas se complementam. Se elas andam separadas, uma entra em conflito com a outra, porque elas estão tentando se fragmentar. E onde há o conflito, há uma dor, há um vazio, há um afastamento de Deus. Por isso que o Evangelho sempre tenta trazer para a união, para a unicidade. E é por isso que a gente traz essa proposta no curso do Evangelho interior. A gente sempre vai tentar trazer essa visão interiorizada, não sei como é que eu posso falar isso, mas realmente de acolhimento, de trazer para si o que em palavras está tentando ser dita, né? O que está tentando ser mostrado. Então, eu não consigo ler ali embaixo. É do conflito, onde nasceram, enfim, eu não consigo ler ali. Mas é justamente essa questão que eu estava falando. Se no conflito, há a existência de um conflito, há uma separação. E dessa separação é que vêm as dores, é que vêm as mágoas, é que vêm as lutas, a revolta. Tanto que eu comentei na última aula sobre a nossa queda, que o Balde comenta no livro Deus e o Universo, né? Ou a Lei de Deus. Agora não estou muito bem lembrada. E a separação que a gente teve de Deus foi de um conflito. Resultou num conflito tão grande que a gente está aqui encarnado até hoje tentando resolver o conflito. Então, se a gente simplificar as coisas e tentar unir elas para nos ajudar nesse processo de simplificação, nos auxilia a voltar a Deus com menos dores. Eu acho que a minha internet está ruim. Vocês estão me ouvindo bem? Tá travando, Maria Laura. Agora melhorou. Deu uma travada, mas agora melhorou. Ele me deu um aviso aqui que a minha internet estava instável. Melhorou?
Sim. Sim. Tá. Eu acho que eu vou tentar tirar minha câmera só por um pouco para ver se melhora a conexão, tá? E aí vocês vão me avisando. Beleza. Então, continuando, a ciência e a religião não puderam se entender até hoje. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, o vazio que eu comentei. Um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Aqui a gente fala, então, sobre esse movimento de unificação. Como eu dei o exemplo da medicina, a gente pode ver que até hoje a ciência e a religião, elas têm um conflito muito grande. Cada uma quer se tornar uma verdade absoluta, quer preencher um todo. Mas isso nunca vai acontecer, porque o todo só pode ser preenchido quando todas as verdades entrarem em consonância com Deus. Então, a ciência e a religião, elas precisam trabalhar juntas para que consigam ser o todo. Assim como eu preciso de vocês, e vocês precisam de mim, e todos nós precisamos de todo mundo, para que a gente seja um todo novamente. Então, quando a gente está focado em uma única ideia, em uma única visão, em um único lado, para um pouco. Não acelera mais esse movimento de uma monoideia, isso é uma coisa que a gente vai falar muito. A única visão e uma única opinião sobre um mesmo assunto por muito tempo significa um congelamento. E nunca há uma única verdade sobre o assunto. E sim várias perspectivas, como a gente está conversando. Então, aqui ele só está deixando muito claro que esse afastamento, né, desse conflito que gerou da ciência e da religião, precisava ser esclarecido. E como que poderia ser esclarecido? E quando eu falo esclarecido, é de esclarecer mesmo, de botar luz sobre o escuro, sobre o vazio. É através do conhecimento. É através de tirar o véu da cegueira, do véu da ignorância, e começar a compreender aquilo que os nossos olhos materiais não conseguem ver. Ok? Minha conexão melhorou sem a câmera? Sim, tá boa, pode ir. Sim, sim. Show. Jorge, tu quer comentar alguma coisa? Porque agora eu acho que eu vou entrar nas leis. Oi, Maria, eu só queria... o que ele fala aí também é da unidade da lei, não é? Que a lei que é para o campo moral também é para o campo físico, é para o campo químico. Né? Quando ele coloca ali que elas são tão imutáveis que o que rege os astros rege também a nossa vida moral. E aí depois nós vamos ver, como a gente fala, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei de inércia e outras leis que a gente vai falar durante o curso. Todas essas leis servem para o campo físico. E a parte química é a parte dos fluidos, né? Que tem a tabela periódica do mundo espiritual e tem a tabela periódica do mundo material. E a partir dessa tabela periódica do mundo espiritual, você consegue fazer qualquer coisa. Então, há uma unidade, né? De uma única lei para tudo e de um único fluido para tudo, que é o fluido cósmico universal, que se transforma em fluido vital. A partir do fluido vital, se faz qualquer coisa. Tudo que nós estamos falando aqui, mexendo, o seu sofá, a tua cama, a tua roupa, a comida, tudo é fluido vital. É transformação deste fluido. O nosso corpo físico, o que dá vida a nós, todos os nossos órgãos também é um fluido vital, que vem do amor. O amor faz o fluido cósmico, que faz o fluido vital, que entra no campo eletromagnético, e através dos nossos pensamentos nós modificamos tudo, o nosso futuro, né? O nosso dia a dia, a partir dos nossos pensamentos. E a partir da movimentação de outras leis, como vibração, atração, afinidade, etc, etc.
Então, tem uma lei só, e ela rege tudo. Tudo de Deus é uma unidade. Muito obrigado, Maria. Eu que te agradeço. E isso também é uma maneira complementar de compreender o que a gente está conversando, porque aqui ele traz também leis no plural. E o Jorge está trazendo que existe uma única lei. Mas é isso que a gente precisa compreender para não criar uma confusão. Essa única lei, por estarmos aqui encarnados e fragmentados e separados e revoltados contra Deus, ele é tão misericordioso que ele fragmenta essa sua única lei em várias outras para que a gente pudesse compreender por merecimento, devido ao nosso grau evolutivo ou aquilo que a gente permite acessar de informação que ele nos dá, uma lei. Então, a gente vai ver aqui agora, ó, as 4 leis prioritárias que a gente tem como base no Evangelho e depois as 9 leis evolutivas. As 4 leis prioritárias são essas que estão no slide. Somos seres imortais. Para quem nunca teve esse contato, né, com o Evangelho, a gente decidiu trazer essas informações até para a gente entender no que o Espiritismo e no que o Evangelho e toda essa religião e ciência se baseia, né? A lei de mortalidade, ela está casada com a lei de reencarnação, onde a gente sabe que o sentido da vida é retornar a Deus, né? A essa energia que o Jorge fala, né? Esse fluido cósmico que ele é tão puro e tão divino e que nos preenche o tempo inteiro, cada vez mais, se a gente permitir se preencher por ele, mais próximos de Deus a gente vai estar. E por isso somos seres imortais, porque Deus, ele é uma imensidão energética que não tem fim. Ele é infinito. E por isso que a gente também não é finito. A gente é infinito, porque somos parte dele. A lei de reencarnação só recomprova isso, onde a vida material ela só é feita por uma condensação energética desse fluido, que o Jorge comentou. E que isso aqui que a gente toca, isso aqui que a gente está vivendo hoje, é somente uma etapa evolutiva. E que se a gente tem dúvida se isso é verdade, a gente para observar no nosso congelamento mental e negação da vida. Pois de que faria sentido Deus, sendo infinito, nos colocar em algo, né, num mundo onde as coisas têm um ciclo de início, meio e fim, sendo que ele não tem fim, e somos parte dele. A lei de liberdade, ela também está casada com essas outras duas, pois Deus, ele é essa imensidão energética que tem como fundamento também amor e liberdade, e responsabilidade. Isso que a gente compreende dessa forma, né? Por ser amor, o amor é livre. E quando ele diz livre, é porque a gente tem o nosso livre-arbítrio, que todo mundo conhece esse termo, né? O livre-arbítrio, ele vem dessa liberdade, mas é uma liberdade com responsabilidade. Ou seja, é para nos dar consciência, independente do caminho que a gente siga. Então, ele não é impositivo. Deus não é condenatório. Deus nos dá amor através desse fluido maravilhoso. Deus nos dá liberdade para que escolhamos o que nós quisermos. E nessa liberdade, nesse livre-arbítrio de escolher, que a gente tenha o amadurecimento através dessa escolha. E o amadurecimento moral. Pois é evoluindo moralmente que a gente consegue compreender essas outras leis. E por último, a lei de evolução. Agora, nesse momento. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Só um minutinho. Você tem medo? Não temos que ter medo de nada. Pronto. E por último, a lei de evolução, mas não menos importante, porque ela é justamente isso que eu estava falando agora. A gente é uma energia que não se esgota, a gente é uma energia que se transmuta, que se transforma, e que através de experiências reencarnatórias e por liberdade divina,
podemos fazer escolhas em que essas escolhas nos trazem responsabilidade e amadurecimento moral. E é nisso que encaixa a lei de evolução, pois todo aprendizado, consciente, inconsciente, tudo que nos ocorre é útil. Sendo útil, nos traz um aprendizado. E é nesse aprendizado que a gente tem a opção e a oportunidade de evoluir. Então, olha que maravilhoso que é o sistema, e é muito mais bonito compreender o que é a vida em si e como a gente pode acessar essa informação. Começa a ficar um pouco mais claro, pelo menos para mim fica muito mais claro quando eu começo a entender esses fragmentos dessa lei divina e no que eu estou apoiada, no que eu estou inserida. E eu posso falar por mim, quando eu entrei de cabeça no espiritismo, eu me sentia muito solta, muito largada, não compreendia, era o meu primeiro contato, né? Por mais que eu frequentasse já há muitos anos, curto de tempo, né? Pouco período de tempo, uma palestra ou outra e tal, nunca me encaixou de uma forma em que eu sentisse a necessidade de estudar a fundo aquilo. E o curso, né, que eu entrei no Seara, fui para a Mocidade depois de um tempo, e foi lá na Mocidade que eu comecei a entender o que é o espiritismo e a ciência, o que é raciocinar sobre o que Deus nos dá de forma tão amorosa, né? Então, quando eu comecei a ter contato com essas leis, quando eu comecei a ter contato com as passagens, né, que a gente vai estudar, ou outros capítulos de outros livros, a vida começa a fazer muito mais sentido porque a gente começa a esclarecer o vazio que a gente está inserido e que a gente escolheu, né? Alguma dúvida? Alguém tem algum comentário para fazer? Ô, Maria, você pode voltar lá um pouquinho? Eu queria complementar um pouquinho ali para o entendimento do pessoal. Eu queria trazer um pouco isso para o nosso dia a dia. O primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer, a Maria já falou, eu só vou reforçar, é que tudo, absolutamente tudo, atende à lei de evolução. Então, não tem como a gente não evoluir. Isso nos leva a outra reflexão. Tudo, absolutamente tudo que nos acontece é benéfico e é vantajoso para nós. O que transforma tudo em maléfico e prejudicial? O conhecimento desta lei vai trazer consolo, vai trazer paz, vai trazer um entendimento do geral. Então, se tudo é para o nosso bem, se o universo é formado para o nosso bem, para que a gente evolua, para que a gente seja feliz de forma eterna e imutável, por que a gente vive tão ansioso, impaciente, nervoso? Por que nós temos tanta vontade de acumular as coisas? Por que nos apegamos demais a tudo? Entendem? Então, assim, ó, o universo, como a Maria falou, ele é formado sob duas bases, amor e liberdade. Não existe amor sem liberdade, não existe liberdade sem amor. E a primeira coisa que Deus nos deu foi liberdade. Ele nos criou e deu liberdade. E nós podemos fazer uma escolha, e escolhemos errado, escolhemos nos revoltar. Por isso que Jesus falou, eu não vim destruir a lei. Ele está falando isso para os revoltados, para os desobedientes à lei, para aqueles que sofrem. Porque nós transformamos algo benéfico em algo maléfico, algo vantajoso em algo prejudicial para nós mesmos. E continuamos fazendo isso, não é? A partir do momento que você usa a sua liberdade para escolher uma força que não seja o amor, que não seja a paz, a harmonia, a lei de causa e efeito faz esse efeito retornar para você. Porque a lei de responsabilidade, que é a lei de causa e efeito, diz que você é a causa. Se você é a causa, o efeito sempre vai voltar para a causa. Então, se você lança uma trajetória do mal, sempre você vai receber de volta. Sempre, sempre, sempre. É lei, é imutável, não tem como. Se você pensar mal de alguém, alguém vai pensar mal de você e você vai receber este impulso vibratório. Qualquer coisa que você faça contra o próximo,
contra o amor, você vai receber de volta. E não é castigo, é educativo, para que você aprenda e reformule, educando-se ao amor. Porque tudo é evolutivo, tudo é benéfico, tudo é ser vantajoso, tudo é para nos salvar. Porque Deus é puro amor e liberdade. Não é? Ele não vai interferir. A gente pode procurar qualquer caminho que seja, pode dar 1 milhão de voltas, 1 bilhão de voltas, mas nós vamos acabar evoluindo. Então, do seu dia a dia, você precisa pensar um pouco que tudo, absolutamente tudo que está te acontecendo, se você achar que é ruim, torna-se ruim. Mas tudo é benéfico, tudo tem um porquê, tudo tem uma ideia de Deus. E é essa ideia que você deveria buscar entender. É isso, Maria. Obrigado. Eu que te agradeço, amigo. Eu que te agradeço. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que o Jorge falou? Ou não sobre o que o Jorge falou? Então, eu vou dar continuidade. Aqui a gente começa a compreender e esmiuçar um pouco mais sobre isso que o Jorge estava falando. Aqui a gente viu as 4 prioritárias, que é como se fosse um norte para tudo que acontece. Aqui é como se a gente conseguisse aplicar cientificamente tudo que nos acontece com base na ciência e na religião. É como se isso aqui fosse a religião e isso aqui é ciência. E ambas, como Deus pede, andam juntas, são complementares, tem ali a lei de complementariedade, são síncronas, e todas são regidas por Deus e vieram dele. Então, não tem uma disputa entre essa e essa, e sim um casamento entre elas, para que ambas consigam nos ajudar a compreender a nossa revolta, a compreender, né, todo esse caminho que a gente escolheu lá no início. Então, por que a gente decidiu trazer essas 9 leis? Para que pelo menos a gente consiga colocar uma dúvida ou uma reflexão em cada um que está aqui hoje. De se questionar mesmo e de começar a olhar a vida com olhos de observador, com olhos de quem quer entender o que acontece e não simplesmente vive por viver. De quem quer compreender aonde está e por que está ali. É por isso que a gente trouxe. Então, se lá no início a gente escolheu não ficar perto de Deus, digamos assim, de um modo bem figurativo, a gente se revoltou contra ele. E nessa revolta, a gente se separou dele, como eu já comentei. E por que eu estou falando disso de novo? Porque isso é o início de toda essa espiral da evolução, que é esse slide. Eu vou só dar uma diminuída, porque eu quero ver se eu coloquei uma informação aqui. Ali, astúcia e força, isso mesmo. É porque na minha tela eu não consigo ler. Essa revolta que fez a gente escolher não ficar junto a Deus, ela veio de muita negação, ela veio de um orgulho exacerbado. Porque pensem comigo, né? É uma maneira que eu encontrei de entender essa escolha que a gente teve. Se Deus foi lá e me criou e nos criou, imagem e semelhança dele, significa que todo o conteúdo dele há em mim. E por ele ser perfeito e infinito, logo, eu também sou. E no momento da minha criação, me sentindo infinita e completa, e tudo que há possível naquele momento estava em mim,
eu achei que eu não precisava mais de nada. E principalmente daquele que me criou. Então eu decidi me afastar dele, achando que fora dele e fragmentada dele, eu iria conseguir continuar me sentindo dessa forma e viver da minha maneira. E isso é uma revolta. Isso é uma força de separação. E Deus foi criando os mundos. Tem, acho que, eu não lembro se é o segundo ou terceiro capítulo do Evangelho que fala dos vários mundos existentes, né? Foi criando todas essas plataformas espirituais, todas essas sociedades, esses mundos, para que todas essas fragmentações dele mesmo pudessem ser acolhidas no seu tipo energético, no seu grau evolutivo de escolha e pudessem experienciar aquilo que escolheu. Então foi ele dando mais um acolhimento e mais um não, tudo bem. Você escolheu isso, eu lhe ajudo agora, você escolhendo isso. Então, pensar que isso tudo que está aqui é uma forma de Deus dizer que ele ainda está conosco e que é o acolhimento dele presente no nosso dia a dia. A primeira parte da espiral da evolução, ela tem o primeiro nomezinho ali como força. Porque se a gente pensar no nosso mundo material, lá nos mundos primitivos, a lei que predominava na época era aquele que quem era mais forte vencia, né? Predominava. Pensem comigo, se a gente se separou de uma energia que era pura imensidão de amor, de liberdade, de mansidão, de tudo que há aqui que Jesus tentou mostrar pra gente que Deus é, o contrário é aquilo que nos fez separar dele. Então, se nele havia tudo isso, aqui na separação havia todo o contrário. Então, a gente resume nisso numa lei de força. E essa força, ela literalmente, ela se esgota. Porque a energia, como eu falei, ela sempre está em movimento. A energia, ela nunca para. Ela pode entrar em inércia, ela pode ser repetida, mas ela nunca para. Ela sempre é movimento. E uma lei é constituída de energia. Então, essa própria lei, ela tem um movimento de caminhar. E aí a gente bate no segundo grau, no segundo pilarzinho ali, né? No segundo degrauzinho, abaixo ainda da espiral, que é a astúcia. A astúcia a gente conhece muito aqui, hoje em dia, como o mundo é dos espertos. Só para a gente compreender o que quer dizer essa astúcia. Se lá naquela época dos mundos primitivos o mais forte era aquele que prevalecia, hoje em dia é o mais esperto, né? Aquele que engana melhor, aquele que mente melhor, é quem vence. O movimento, percebam, continua o mesmo. A diferença é o foco para onde a gente decide continuar esse movimento. Porque Deus, ele dá a liberdade, como a gente conversou no slide anterior, mas o livre-arbítrio presente na liberdade é como eu falei, ele traz responsabilidade. Tudo que é contrário ao que Deus estabelece como vida se autodestrói. Se Deus, mesmo a gente escolhendo ficar longe dele e se separar dele, não decidiu tirar a energia presente em nós, por que nós, como os seres que viemos dele, teríamos esse poder? Então, a força, às vezes, até por tirar a vida de alguém, ou por machucar alguém ou algo, ela foi se transmutando, ela foi mudando, mas ela não deixou de existir. Tanto que até hoje a gente tem situações onde a revolta ela é tão grande que a gente parte para uma agressão física, por exemplo, uma agressão verbal ou assassinatos, enfim, todo mundo aqui pode dar N exemplos, mas só para mostrar como a lei de força ainda existe em nós. E a astúcia, ela também existe.
Porque a partir do momento que eu nego uma verdade por não querer aceitá-la, é uma astúcia. E nós somos muito astutos, todos nós. Porque tudo isso aqui tem dentro da gente. Lembrem, nós somos seres completos, perfeitos. Não há nada nesse mundo que não esteja dentro da gente. E ser dessa forma não nos diminui, não nos torna menos perfeitos, porque nós viemos de Deus, mas sim nos torna mais presentes em enxergar movimentos que nós somos capazes de fazer, que às vezes nós negamos por astúcia. Então, quando a gente se encontra numa situação onde a gente diz, não, eu não fiz isso, não, eu não faço dessa forma, não, fulano é assim, eu não. Isso é uma astúcia. A astúcia, ela vem carregada de muitas outras situações, né, de muitos outros sentimentos, de muitos outros arquétipos que a gente vai conversar durante as aulas, mas ela também vem muito carregada de negação. A força, compreendida por mim, ela é um movimento de só vai. É isso, é isso, é isso, é isso, e deu, acabou, é uma única verdade, é uma única coisa, fiz, deu, pronto, é isso. A astúcia não. A astúcia, ela vem assim, eu fiz, mas não é bem assim, ou não, eu fiz, mas eu fiz daquele jeitinho. Não fiz, mas compreende? É como se fosse uma maciota do movimento. É literalmente querer esconder a verdade. E a partir disso, a gente continua se movimentando, porque ela também é uma lei, ela também é uma energia, ela também se transmuta. Já vou te dar a palavra, Cris. E ela bate no primeiro degrau da nossa espiral de evolução, que é a causa e efeito. E antes de eu entrar nela, pode falar, Cris. Então, só para a gente já falou muitas vezes sobre a lei, mas em outros momentos, né? Então acho importante para quem está começando agora, para quem está vendo tudo isso agora, trazer uma informação. Força, né? Astúcia, causa e efeito, que é o que a gente vivencia. Todas essas forças, como a Maria falou ali, né? Quem vence no mundo hoje é o mais astuto, ou seja, o que sabe dar o jeitinho da melhor maneira. Mas que isso tudo seja entendido como uma grande ilusão. Ilusão no sentido de que existe a lei dos homens e a lei de Deus, né? Essas leis que a gente está falando agora. Então, a gente tem a ilusão de que está tendo vantagem. Então, se eu uso de astúcia para qualquer coisa que seja, eu posso naquele momento estar achando que eu estou tendo um ganho, mas ele é um ganho ilusório porque ele é momentâneo, porque existe uma lei de causa e efeito, quando eu faço uma transgressão a essa lei de Deus, e essa lei é o evangelho como um todo, né, que é o que a gente vai estudar durante todo o ano. Quando eu transgrido essa lei de alguma maneira, vai existir uma privação. Como o Jorge falou ali bem no começo da aula, não é uma punição, mas é a maneira que a vida tem de nos trazer equilíbrio, de colocar a gente no eixo, sabe? Então, todas essas ilusões que a gente tem de vencer de alguma maneira astuta, de usar de força, achar que vai tirar vantagem, usando o que não é bem e sim o que é mal, a gente precisa ficar muito atento, porque é um hábito mental, né? Então, a gente vive aprisionado nessa mente condicionada que trabalha dessa maneira. Então, tudo que está ao nosso redor funciona mais ou menos da mesma maneira. Então, a gente precisa estar muito desperto para perceber que essa não é a maneira correta, entende? Por isso que, às vezes, as pessoas dizem que é tão difícil a mudança, porque, na verdade, exige da gente uma vontade, uma vigilância constante, né? Era isso, Maria. Acho que o Jorge quer falar também.
Obrigada, Cris. Pode falar, amigo. Ok, eu queria complementar o que a Cris falou sobre a lei de equilíbrio. Quando você utiliza muito a força, não é, no sentido de violência ou de agressão ao próximo, ou até a força psicológica, como domínio e controle sobre as outras pessoas, que acontece muito nas famílias, né? Que também é um aspecto da força, você entra em desequilíbrio. Ou quando você mente muito, manipula, engana, é omisso, e você usa bastante desses artifícios, você também cria um desequilíbrio. Aí o que Deus faz? Entra em ação a lei de equilíbrio, através da lei de causa e efeito. E a lei de equilíbrio, o que ela faz? Ela sempre joga você dentro de um pêndulo, de um lado para o outro, que a Maria acho que depois vai falar. Então, se você é violento, se você é nervoso, se você é impaciente, nesta vida ou em outra, você vai para outro lugar. Você vai nascer tímido, vulnerável, envergonhado, cheio de medos, de pânico. E esse pêndulo ele vai continuar até que você resolva vir para o centro, até que você resolva se equilibrar. Então, é algo que todo mundo precisa pensar muito, que tipo de situação você está abusando. Porque o abuso é uma privação na próxima, não é? Como a Cris colocou também. Esse afastamento, não é? Que essa violência, essa astúcia é contra a liberdade, contra o amor, que são os dois pilares do universo criado por Deus, e cria um afastamento, como a Maria está colocando aí muito bem. Eu queria que todo mundo prestasse atenção nisso, porque esse afastamento do nosso centro mesmo, que a Joana tem até um livro, As Vidas Vazias, né? Esse vazio, ele gera uma carência enorme, gera um desconforto muito grande na gente, impede o preenchimento. Por isso que muitas pessoas tendem a abusar em uma direção só. Então vão para as drogas, vão para o álcool, vão para o sexo irresponsável, para a compulsão na compra, compulsão da comida, pânico, pressão, insegurança exagerada, vão compras de bens materiais, roupas em excesso. Tudo isso é para preencher, para ter um momento de felicidade, que na verdade passa rápido e o vazio continua. Esse vazio só pode ser preenchido com um retorno para Deus, com atos de amor e bondade para consigo e depois para com o próximo. Eu espero que vocês estejam entendendo, porque é fundamental o entendimento de tudo isso. Nós estamos falando aqui da vida, da nossa vida, de todos nós, e de como melhorar a nossa condição já a partir dessa aula. Tá bom? Muito obrigado, Maria. Eu que agradeço. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não, né? Eu gosto muito quando o Jorge e a Cris falam sobre isso, que eles trazem outras visões que complementam, né? E é sempre muito importante, por mais que no momento a gente não consiga nos encaixar ou nos visualizar em certas situações que eles dão de exemplo, ou que eu dou de exemplo, não neguem a informação. Se mantenham abertos e receptivos. Às vezes pode doer, às vezes pode ser desconfortável, que é o que a Cris estava falando, mas o importante é permanecer no movimento, é permanecer aqui. E é fundamental o permanecer, porque quando a gente nega, a gente se afasta. E a gente já está aprendendo que o afastamento ele gera dor. Então, não se afastem, que é o que o Jorge sempre fala para mim, não se afasta. Tendo em vista isso, tudo que a gente comentou, o Jorge até já deu um pequeno spoiler do abuso e da privação. Em outras palavras, é a causa e efeito, que é o primeiro degrau ali, entrando na espiral da evolução. Acho que todo mundo já ouviu falar naquele ditado, aqui se faz, aqui se paga, ou o que a gente planta, a gente colhe. Porque a causa e efeito, ela é uma lei mecânica.
ela é uma lei de movimento, assim como as outras, mas que ela é muito visual e ela é muito fácil de ser entendida, porque são ditados que a gente já perpetua por anos e anos, mas que a gente não compreende o verdadeiro significado, mas já vive ele sem nem perceber. Seria injusto, e a gente sabe que injustiça não existe, sabendo que Deus é amor e liberdade, que eu plantasse algo e colhesse diferente daquilo que eu plantei. Em outras palavras, seria injusto eu plantar um tomate e colher uma melancia. Não faz sentido algum. Então, não faz sentido algum eu ser egoísta e receber do meu irmão amor. Não faz sentido eu, sei lá, permanecer afastado e querer que o outro fique perto. Então, que a gente tenha uma consciência do movimento que a gente está fazendo. E como que a gente pode ter consciência do movimento que a gente está fazendo? Estando presente no momento. Eu lembro que quando a gente começou na mocidade, o Jorge falava muito sobre isso, de que a gente é tão acelerado que a gente não consegue estar presente no momento da causa, que é o início, né, a iniciativa de tudo, mas que a gente só consegue ver o efeito e que depois a gente tenta voltar para entender a causa daquele efeito. Errado não tá, porque tudo é útil, né? Deus é tão misericordioso que ele permite até esse movimento da gente conseguir acessar e tentar compreender a nossa causa através do efeito que a gente está visualizando. Já deixa tu falar, Helena. Então, a lei de causa e efeito é como se ela fosse um muro evolutivo. É como se a gente estivesse caminhando ali revoltado, querendo brigar, querendo mentir, querendo se impor, querendo discutir, se afastar e tal, e pá, dar de cara numa parede. A parede, ela serve pra gente parar e dizer assim, ó, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bom, eu não tô gostando de onde eu tô, tá desconfortável, eu não gostei disso aqui. E a gente precisa gravar uma coisa, a gente sempre e sempre é a causa primária de tudo que nos acontece. Gravem isso. Tudo que acontece com a gente, nós somos os responsáveis. E só. O que acontece com o outro é responsabilidade do outro. Eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu faço em relação ao outro. Mas o que o outro faz é responsabilidade dele. E também é responsabilidade minha como eu vejo o que o outro está me dando. E não o que o outro está me dando. Pode falar, Helena. Eu só gostaria de acrescentar, né, Maria Laura, que o que nós vivemos hoje, né, no presente, muitas vezes tem origem em causas lançadas nessa existência, tempos atrás, ou em outras existências, né? Então, só para a gente enfatizar, né, pelo menos essa é assim que eu penso, né? Que a gente vive, muitas vezes a gente não entende, mas em algum momento a gente lançou, né? A gente foi a causa, como tu acabaste de falar, né? E hoje a gente está colhendo, né? Então, mais para reflexão mesmo e para mim serve assim muitas vezes na questão da revolta, né? Então, antes de eu pensar em me revoltar, eu tenho que buscar, né? Buscar entender o porquê que isso está acontecendo comigo. Em algum momento eu fui a causa disso. Era isso. Obrigada. Eu que te agradeço. Isso também é muito importante para que a gente não caia num movimento que é muito atrativo, que é começar a buscar justificativas para tudo que acontece. Do tipo, eu tô colhendo isso, porque eu fiz aquilo lá. Eu tô fazendo isso, porque eu fiz aquele outro. A lei de causa e efeito, ela serve para a gente parar, para a gente entender, para a gente ficar no presente. Porque é somente no presente que eu tenho contato com Deus. É só no agora, não é no antes e no depois. E é no agora que eu consigo entender isso que a Helena falou. Às vezes a causa, ela não vai ser entendida materialmente, mas ela me proporciona uma reflexão interior. E é esse o nosso objetivo. O objetivo não é apontar A mais B que dá C. Não, o objetivo é entender por que A mais B dá C.
Eu quero entender como funciona para entender como eu funciono. E para entender como que eu volto para Deus funcionando dessa forma. E como eu falei agora, no presente é que Deus se faz aqui. A partir do momento que eu paro e entro nessa reflexão inteira e eu aceito, eu não me condeno, e o aceitar é compreender que esse movimento é útil, eu entro no patamar acima, que é a retidão. A retidão é um movimento acolhedor, é uma lei de ascensão com Deus. É uma lei que me faz ter uma compreensão isenta de julgamentos condenatórios, mas uma compreensão de evolução. Ela faz eu entender como que Deus está presente naquele momento e o que eu aprendo moralmente com aquela situação. A retidão, ela é isso. Ela é uma evolução que vem de um movimento dolorido, que é a causa e efeito, que já veio de um movimento mais dolorido que a astúcia, que veio de outro movimento mais dolorido que a força, e ela traz uma paz, ela traz o acolhimento. Então, todo movimento vem da dor. Isso é muito importante para a gente entender, porque a gente nega a dor. E eu não falo vocês, eu falo a gente, vocês podem perceber. A gente não quer sentir dor. A gente foge de situações que nos deixem desconfortáveis, que nos façam sair da nossa zona de conforto, porque a gente não quer enxergar o vazio que a gente escolheu. A gente não quer ser responsável por aquilo que a gente escolhe e vive. A gente quer simplesmente viver ao nosso jeito, sem colher aquilo que a gente está plantando. Então, a causa e efeito, ela dá esse puxão para que a gente escolha sofrer ou aprender. Se eu escolho sofrer, eu volto para a astúcia, onde eu posso negar a situação. Entendam o que eu estou falando, ó. A gente sempre vai estar caminhando. Aí a gente barra no muro, que é a causa e efeito. E aí eu posso ter a escolha no momento presente em negar aquilo e me revoltar, o que vai me causar mais dor, ou eu posso olhar para minha dor, que foi dar de cara no muro, e compreender que Deus está presente me ensinando algo naquele momento. E aí eu entro em retidão. Opa, Claudine levantou a mão. Pode falar, Clô. Tava esperando para não te cortar. Não, assim que não ficasse ansiosa de dar a palavra. Acho que deu certo. Eu estava pensando nesse assunto da causa e efeito, que a fala da Helena e a tua fala agora sobre a retidão me lembrou um capítulo que tem no livro, se vocês tiverem interesse de ler, é a técnica funcional da lei de Deus, do Pietro Baldi. Acho que a gente já falou aqui outras vezes, mas só para reforçar, tem um capítulo que se chama, deixa eu falar certinho aqui para arremesso e correção das trajetórias da vida, que é um capítulo muito interessante, é um estudo muito interessante, que depois também tem um livro Pensamentos que é bem voltado para essa prática dessa análise, mas o que eu queria falar em tudo isso é que agora que a gente vai tendo esses primeiros contatos, né, com o evangelho, com as leis, parece que tudo é muita coisa, né, tudo, como a gente já falou, assim, parece distante, a gente não consegue criar conexões disso com a nossa vida, não consegue se ver, né, nesses assuntos, às vezes até cria algumas conexões, mas ainda é tudo muito longe. Eu lembro no grupo do Jovens, eu já falei isso algumas vezes, mas vou repetir, que a Cris falava, assim, bastante sobre o evangelho, sobre o que ela estava vivenciando, né, em relação a isso, e quando eu ouvia ela falar, assim, nas aulas, eu sempre ficava assim, nossa, isso para mim, assim, estava muito longe, assim, muito, coisa de que eu pensava assim, meu Deus, acho que nem na próxima encarnação eu vou conseguir entender e compreender. E aí a gente vai se relacionando com esses assuntos, mas principalmente vendo e testando isso na vida, né? Observando na vida. E essa questão da causa e efeito e dessas trajetórias que a gente vai lançando, a gente consegue sim
e a gente tem a plena capacidade de observar e ver, principalmente no que mais nos dói, assim, aqueles movimentos que a gente sabe que a gente está colhendo já, ali a nossa plantaçãozinha, a gente está colhendo os frutos, e dói, e a gente sabe que aquilo dói, a gente sempre pensa assim, mas isso de novo, parece que, né, a gente brinca, tem esses ditados que a gente fala, mas que dedo podre, que, né, sempre atrai as mesmas situações, as mesmas coisas, ou as pessoas têm determinados tipos de comportamento com a gente, ou vamos supor que a gente já seja taxado por um rótulo de, ser chato, ou ser orgulhoso, ser vaidoso, egoísta, enfim, sei lá, tenha um rótulo que as pessoas nos conheçam por isso, e aquilo nos dói e a gente não consegue observar, né, aquele movimento na vida. Então, se a gente se propor a começar a partir de agora, né, dos nossos pensamentos e das nossas ações, se propor a observar nessas situações que mais que a gente já está sentindo a dor, né, já está chegando para nós de alguma forma, né, já está sendo levantada ali uma lâmpada para que a gente olhe para isso, que a gente comece a tentar aos poucos observando quais movimentos que a gente faz que geram esses efeitos, o que são esses movimentos que a gente está lançando, né? Como que a gente está, qual que é o tipo de energia que a gente está se movimentando na vida, ou o quanto aprisionado e estagnado e na inércia a gente está naquele movimento que a gente ainda não consegue nem ver isso, mas vai fazendo esse exercício, vai abrindo, porque aos poucos as coisas vão clareando. E pedir também a Deus nas nossas orações que a gente possa ver, né? Que a gente sabe que a gente pede para ver, né? A gente quer ver, mas quando a gente vê, a gente fica um pouco assustado, assim, com as coisas que a gente vai se descobrindo, mas que a gente não se paralise por esses receios e por essas verdades que vão aparecendo sobre nós, que a gente continue tendo o ímpeto e a vontade de se ver, para que a gente possa aos poucos ir transformando isso, né? Sem sentimentos de culpa, sem se jogar para baixo, mas no sentido de utilizar essas ferramentas que a gente já utilizou e que agora não nos serve mais, mas para que a gente possa compreender e redirecionar a nossa vida nessas novas plantações que a gente vai fazendo todos os dias. Era só isso mesmo, Maria. Obrigada. Eu que agradeço. E é muito maravilhoso, né, poder também compartilhar tudo isso, né? Tu falou de como tu se sentia e eu me senti igual também. E aí eu fiquei pensando quando que mudou isso, sabe? E não tem um marco, não tem um momento, não tem nada, porque é um movimento genuíno, é um movimento sutil e ele é verdadeiro. Não pensem que vai acontecer tipo um negócio, a partir de hoje, vou conseguir, hein? Não, é um movimento sutil e que vai mudando conforme, como a Claudine falou, conforme as tuas reflexões, conforme a tua vontade, as tuas orações. Então, estar presente te faz ficar nesse movimento e faz tornar ele genuíno, né? Não é forçado, é por amor, porque Deus é amor, né? Então, a partir desse momento, né, desse movimento de retidão, onde a gente fala sobre isso também, de aceitação por amor e não por imposição, a gente começa a observar onde tudo na vida age conforme a gente está caminhando. E aí, o que eu quero dizer com isso? Vou trazer uma pergunta e aí cada um vai pensar se já passou por isso, né? Não precisa me responder, mas só para se encaixar. Às vezes tu tá conversando com alguém no teu trabalho ou em casa sobre um assunto e aí tu vai para outro ambiente e tu vê um pôster do além sobre esse assunto que tu estava conversando, do além entre aspas. Ou tu tá falando sobre uma pessoa e tu encontra com ela sem querer, entre aspas, 2 dias depois.
e a gente chama isso cegamente, né, de ao acaso. Nossa, que surpresa te encontrar e tal. E, na verdade, isso é uma lei. E essa lei se chama lei de sincronicidade. Eu gosto muito dessa lei, porque ela, para mim, é como se fosse um dos primeiros abraços de Deus. É ele mostrando que se a gente escolhe andar com ele está aqui com a gente. Então, a sincronicidade, ela trabalha como se fosse uma rede. E conforme eu vou caminhando, essa rede vai se moldando ao meu caminhar e vai trazendo por atração, e como o Jorge falou, por equilíbrio, situações, pessoas, instrumentos de Deus equivalentes àquilo que eu estou emanando. Então, tudo é sincronicidade, porque nada vai entrar no meu caminho fora daquilo que eu vibro. Primeiro, porque Deus é justo, né? E seria errado do movimento e dele colocar algo no meu caminho que não fosse útil. Então, ele é tão perfeito que ele coloca ainda tudo que é útil no momento certo, na hora certa e no momento que eu quero, porque não é quando ele quer, é quando eu quero, né? Porque a gente é assim. E quando a gente decide algo, aí ele vai lá e coloca aquela situação, coloca aquela pessoa, coloca aquele instrumento de Deus para nos mostrar essas coisas que o Claudinho estava falando, dessas situações que nos doem, que nos deixam desconfortáveis, mas isso é só um reforço de Deus para o que é a vida. E isso que a gente só está no terceiro degrau da evolução. Então, a gente falou sobre o muro, a gente falou sobre aceitação, a gente falou sobre essa rede, e aí, quando a gente fala sobre essa rede, a gente entra também na lei de complementariedade, que ela é um pouco mais abrangente. Encarnados, a gente tem que ter o entendimento de que vivemos num mundo dualístico. O que eu quero dizer com isso? O mundo dualístico, ele tem dois polos, que é o que o Jorge estava falando sobre o pêndulo. Isso é muito importante, eu gostei muito de entender a dualidade, porque ela me faz entender muitas situações. A dualidade, ela é o exemplo bem chulo. O bem e o mal, o bom e o ruim, o azedo e sei lá o quê, o doce e o salgado, é sempre um lado oposto ao outro. Mas a gente sabe, inclusive a gente falou sobre isso antes, sobre a religião e a ciência, separadas, elas criam um afastamento. Em complementariedade, elas criam evolução. Elas andam para a evolução, né? Não criam. Então, a dualidade, ela serve justamente para isso. A gente sempre escolhe estar em um dos polos, mas não é porque eu escolho um deles que o outro não existe. Gravem isso. Aquela monoideia que eu falei entra aqui. Não é porque eu acho que fulano é dessa forma que ele não seja de outra. Não é porque eu acho que eu fiquei assim que eu não posso ter ficado assado. Entende? Então, entendendo que tudo é dualístico e que o mundo, tendo esses dois polos, ele é equilibrado, ele funciona em movimento equilibrado entre esses dois polos, a gente começa a entender como que essa lei de complementariedade funciona. Porque o que que essa lei de complementariedade me diz? Ela me diz que esses polos, eles precisam de um e de outro. Um lado precisa do outro. Eu estava conversando com a Tati esses dias no Evangelho do Lar e ela me falou uma coisa maravilhosa. Como é que eu conheço a luz se eu não sei o que é escuridão? Não é verdade? Como é que eu vou saber o que é alegria se eu não passo pela dor? Então, a complementariedade, ela vem disso. Ela vem da minha abertura. Eu já te dou a palavra, amigo. Ela vem da minha abertura e da minha vontade de querer enxergar o outro lado daquilo que eu estou vivendo e enxergando e pensando. Pode falar, Jorge. Jorge? Oi, Maria, eu queria falar um pouco da força e da astúcia,
porque muitos de nós, eles ainda temos misturado, né? Depois eu vou chegar em complementariedade. Alguns de nós, em alguns momentos, usa de força, em alguns momentos usa de astúcia. Em alguns momentos usa mais de astúcia, em alguns momentos mais de força. É o que o Evangelho, eu estou falando isso porque no capítulo 3 nós vamos estudar isso. Ele chama de um comportamento errático, né? Então ele diz que todos nós somos espíritos erráticos. Porque uma hora nós queremos para um lado, outra hora queremos para o outro. Vamos para a astúcia, da astúcia voltamos para a força, e da força vamos para a astúcia e ficamos nesse ponto, até que a lei de causa e efeito, né? Na verdade, a lei de equilíbrio utiliza-se da lei de causa e efeito para levar a gente para o equilíbrio. E nesse equilíbrio, nós entramos em retidão. Então, nós temos uma progressão de mundos aí que o Kardec classificou. A lei da força é um mundo primitivo, a lei da astúcia é o mundo que nós estamos vivendo, que é o mundo de expiação e provas, que tem um capítulo do Evangelho 8, quando fala do tério pelo pensamento, que é o caso da astúcia, né? Ele é tão importante que Jesus fez um capítulo do Evangelho só para isso, não é? A gente adultera a lei de Deus, segundo aquela nossa vontade, os nossos anseios e desejos, para levarmos vantagem sobre o outro, não é? Mas a lei de causa e efeito corrige a trajetória, ele corrige, 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 até que a gente se canse e resolva, não, agora eu vou obedecer a lei de Deus. Aí nós estamos numa transição, que é chamado mundo de regeneração, onde nós vamos superar todo o mal e vamos seguir para os mundos felizes, né? Onde não existe o mal. Então, há essa progressão de mundos dentro dessa escala dessas 9 leis aí, e o nosso comportamento errático, nós precisamos ficar muito atentos a ele, né? Tanto que lá no capítulo 3, vocês vão ver, ele vai falar que quando a gente vai para aí. Eu gostaria de chamar a atenção de todo mundo que tudo nesta vida é complementar. Por exemplo, o teu emprego é complementar. A tua família é complementar. O marido ou a esposa é complementar. As pessoas que vocês não gostam são complementares. Tudo que chega até para você complementa algo que está lhe faltando, algo que você precisa aprender, algo que você precisa experienciar. Há um conhecimento que você precisa buscar e que você não está fazendo. Então, os movimentos eles vão se repetir até que você busque. Então, nós temos a complementariedade harmônica e a desarmônica. A desarmônica é que Deus manda um instrumento, sincroniza, né? E manda um instrumento até mim para complementar. Ele vai dizer para mim, ele vai me irritar e eu vou saber que eu reajo me irritando, aí eu vou descobrir que eu tenho uma irritação dentro de mim, uma raiva. Por isso que é complementar. Mas ao invés de fazer isso, eu fico com mais raiva dele. Então, eu pioro o quadro, né? Eu entro na questão da inércia, da monoideia, como colocou a Maria Laura, né? De tanto repetir o movimento, eu fico estacionado nele. Tudo é complementar. Todas as coisas que acontecem durante um dia para você e de todos os dias que já viveu e todos os dias que vai viver são complementares. Todas elas estão trabalhando para a lei de evolução. Todas elas são benéficas. Todas elas são construtivas. Todas elas são vantajosas. Se você quiser, porque aí entra a sua liberdade, não é? E a tua liberdade, ninguém interfere nela. Você vai usar para fazer as suas escolhas entre se afastar ou se aproximar de Deus, entre obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. Sendo que tem consequência, aumenta o vazio, aumenta o medo, aumenta a insegurança, aumenta a raiva, aumenta tudo de ruim, e aí você trabalha a nível dos instintos, porque você vai estar na cegueira. Então, você passa a ser uma pessoa de reações instintivas, né? Que trabalha pelo desejo, pela carência, né? Pelo medo e não pela necessidade real de evolução que você entendeu assim. Veja como todas essas coisas são importantes de estudar. É isso, Maria. Tua aula está realmente magnífica, parabéns. E vamos em frente aí.
Obrigada, amigo. Deu umas travadas boas, minha internet tá ruim. Amor, tu quer falar? A Tati veio aqui no quarto falar que ela queria falar, mas a internet não tá entrando. Daqui a pouco ela fala, então. É muito importante isso que o Jorge trouxe, porque é para a gente trazer para o nosso dia a dia mesmo, porque eu trago exemplos lúdicos, que ele trouxe exemplos muito importantes. Quem nunca se irritou, por exemplo, no trânsito, ou quem nunca se irritou com o seu filho, com o seu pai, com o seu irmão. Então, a gente traz a força e a astúcia porque realmente, é como eu falei antes, nós somos seres que temos tudo dentro da gente. E que não é porque num momento, numa oportunidade, a gente escolhe ver a retidão ou a complementaridade que a força e a astúcia não estejam ali. Se eu nego o pilar que eu tive que me apoiar no início para crescer, eu estou sendo astuta. Eu nego a verdade. Então, eu não posso negar que existe aquilo em mim, mas eu posso acreditar e ver que existe, mas que eu escolho diferente a partir daquele momento. Mo, quer falar? Sim, consegui entrar. Boa noite. Eu queria só lembrar para quem já viu sobre isso e apresentar também para quem ainda não viu sobre por que a gente vive num mundo dualístico, né? Por que a gente tem os dois polos. Quando a Maria já comentou na outra aula, né? Que quando Deus fez expansão dele e nos criou e deu liberdade para a gente acabou entendendo que a gente fosse deuses menores e quis tocar a nossa vida, né? Sem seguir, sem submissão. E dentro dessa escolha que a gente teve a queda, a gente caiu no mundo invertido, né? Então, nessa inversão, onde a gente era, vamos dizer assim, 100% bem, a gente caiu para o outro polo, né? Então, foi aí que a gente teve a criação da dualidade. Então, por isso que é muito importante, porque nós somos seres completos, né? E nós, dentro da perfeição de Deus, a gente já estava, se continuássemos, né, em submissão e entendendo qual era o nosso verdadeiro papel, né? E seguir a Deus, a gente estava na plenitude, na felicidade, né? Que é o que a gente busca hoje em dia. Mas justamente por a gente ter essa inversão de valores que a gente acabou conhecendo o outro polo e a gente vive no mundo dualístico, né? Então é a gente provando da nossa negação, da nossa dor, faz com que a gente entenda que a gente escolheu o caminho errado. E a gente provando do que a gente realmente é, no sentido divino, né? A gente entende também qual é o caminho correto. Era só isso. Boa noite. Obrigada, amor. Alguém quer mais comentar alguma coisa? Cris? Não, não, tá tudo maravilhoso. Pode tocar em frente. A Maria caiu? Fui eu. Acho que foi a Maria. Foi a Maria. Tá, eu vou aguardar um pouquinho aqui se ela... Não, mas ela continua aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Oi, gente. Ela caiu. Eu vou colocar ela como... Esperar ela entrar.
Ô, Cris, Oi, Jorge. eu vou conversando com eles, enquanto você vai vendo aí, Isso. se ela entrar, a gente interrompe, tá bom? Tá bom, combinado. Então, gente, é bom vocês atentarem para a lei de complementariedade e perceberem no seu dia a dia que todas as coisas que te acontecem são necessárias. Um tipo de complementariedade desarmônica são os acontecimentos do dia a dia que você, ao invés de compreendê-los e evoluir a partir deles, e adquirir o conhecimento que está ali, você simplesmente fica com raiva, cria impaciência, ou briga, ou luta, ou quer bater na outra pessoa, ou fica de mal, ou fica magoada, ressentida, passa a negar Deus, e etc, etc. Mas o ideal é você compreender o movimento que Deus está fazendo para você. Tem uma lição, tem um conhecimento que você precisa adquirir, que é sobre você mesmo. E que passa pelas suas reações. Aí nós estamos entrando em outra lei, ação e reação. De como você reage a partir da sincronicidade e da complementariedade. Não é como é dualístico, você só pode reagir contra Deus ou em obediência a Deus. Ou em revolta, negando Deus, ou em obediência e aceitando, e se harmonizando, e se pacificando com o próximo e com Deus. Então, isso está acontecendo com todo mundo a todo momento, todos os dias. Então, vamos observar isso. Maria já voltou? Já voltou. Voltei. Então, e a vida é assim, ó, a gente cai, né, Maria? Tem quedas espirituais, mas Deus dá uma Várias. chance de reencarnação, e aí Maria retornou agora. Aí. Tá aqui. Ela caiu de novo. Maria, oi, Maria. Ela não caiu porque a imagem ainda está, deve estar com problema no áudio. Então, continue, Jorge. Falta 10 Então, tá minutos, bom. por favor. Então, nós vamos para a lei de interconexidade, não é? Quer dizer, tudo é sincronizado, tudo é complementar e tudo está interconectado. Todas as nossas mentes, todo o planeta está interconectado e todo o planeta está interconectado com a galáxia, com todo o sistema solar. Não existe um eu sozinho, porque todos fazemos parte da consciência cósmica e do fluido cósmico universal. Então, estamos realmente conectados. O que um sente, os outros sentem. Aqui a nossa percepção não alcança ainda, pelo fator do egoísmo, né? O egoísmo é uma força de separação, ele nos separa, inclusive de nós mesmos. Nós vivemos só os mesmos sentimentos, num estado de inércia e de congelamento. Tanto que o primeiro movimento evolutivo que nós vamos fazer para o amor é sentir a dor do outro, é ter piedade, como diz Jesus. Piedade é aquele sentimento de você sentir a dor do outro, sentir a alegria do outro. Então você volta a estar conectado com o outro. A separação, ela deixa de existir. Então nós estamos interconectados com todo o universo. E todo o universo está interconectado com Deus. Então, isso quer dizer que Deus está em